Bom, pessoal, então no capítulo anterior nós falamos um pouco de conceitos básicos como nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida, seus prós e contras. Falamos de palavras-chave como recursos e serviços. E agora a gente começa a enxergar a computação em nuvem como uma forma de prover recursos computacionais como serviço para os usuários, né? E para enxergar os níveis de acesso que o usuário tem a esses serviços, a gente pode entender esses níveis de recursos como infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Existem outros modelos que utilizam a nomenclatura como serviço, de repente, storage as a service, do armazenamento como serviço, back-end como serviço, framework como serviço, etc., né? Mas esses três eles se referem ao nível de abstração dos recursos na nuvem. E aí, para isso, a gente tem uma analogia clássica que é a da pizza como serviço, né? E que você pode, desde para fazer sua pizza, comprar todos os ingredientes, utilizar todo o forno da sua casa, o gás, a mesa da sua casa, toda a infraestrutura da sua casa, inclusive a sua mão de obra, né? Isso aí é o cenário mais complexo e você tem que ter todos esses itens. Até de repente você ir numa pizzaria, simplesmente pedir a pizza, comer a pizza e sair. E aí você não vai se preocupar com gás, com energia, com o processo de fazer a pizza, nem nada nesse sentido. Então, a analogia aí de você ter que se preocupar com tudo, do gás, da eletricidade, a mesa, os produtos, fazer a pizza é o equivalente ao nossa computação premises, ou seja, é minha computação clássica, não sendo na nuvem, né? E aí, para os três modelos de nuvem que a gente falou, do IaaS, PaaS e SaaS, já são cenários aí intermediários, em que eu vou fazer uma parte da minha pizza e comprar coisa pronta, ou de repente ir até o restaurante e simplesmente pedir a minha pizza completa e não me preocupar com nada, né? Então, assim, percebam que as camadas inferiores, aí, as primeiras camadas da virtualização, dos recursos de computação e armazenamento, essa infraestrutura é o modelo que a gente oferece de infraestrutura como serviço. De repente, essas camadas intermediárias, como sistema operacional, middlewares, ambiente, né, de execução, se a gente agrupa isso, a gente pode oferecer isso numa plataforma como serviço, né? E acima disso, a gente tem camadas que oferecem basicamente os dados e as aplicações. E se a gente agrupa isso, a gente pode oferecer isso como aplicações como serviços. Então, aqui é o IaaS, o PaaS e o SaaS. E pensei o seguinte, você pode acessar a infraestrutura como serviço, de repente criando máquinas virtuais, criando discos na nuvem. Você pode acessar a plataforma como serviço, de repente um desenvolvedor, usando um ambiente pronto, com um ambiente de desenvolvimento. Ou você pode utilizar o software como serviço, de repente como a gente utiliza aí o Google, os Netflix, Facebook, etc. Então, observem que o, essa parte verdinha aqui está representando a responsabilidade do provedor de nuvens. Lá no infraestrutura como serviços, que é quando você solicita uma máquina virtual, solicita um armazenamento na nuvem, né? Não a aplicação, e sim o HD na nuvem, né, para armazenar. Então, a parte de virtualização, de recursos de computação, de armazenamento de rede, tudo isso fica sob responsabilidade do provedor de serviços de nuvem. Já o sistema operacional, o ambiente de execução, as aplicações, tudo isso fica sob responsabilidade de quem solicitou a máquina virtual. E aí você está utilizando então infraestrutura como serviço, você está utilizando só isso aqui como serviço, só a parte verdinha. Aí você pode ter um nível de abstração maior em que você também quer o sistema operacional, os middlewares e o ambiente de execução como serviço. E aí, por exemplo, um desenvolvedor, ele só vai se preocupar aqui, ele só tem responsabilidade sobre a aplicação e sobre os dados. Mas assim, não é o desenvolvedor que gerencia o sistema operacional, que tem usuário root, que faz atualização, nem nada nesse sentido, né? E você pode precisar também de um nível de abstração maior, em que está tudo ali praticamente sendo gerenciado pelo provedor de serviços de nuvem. Tanto lá desde os recursos básicos de armazenamento, de processamento, né, de virtualização, sistema operacional até a própria aplicação. Exemplo disso, o seu Netflix, a maioria dos serviços que a gente usa, né, Google, aplicativos, né, etc., é, você não tem acesso a nada da infraestrutura, tudo é gerenciado pelo provedor de serviço, ele só te oferece a aplicação.
Então, esses diferentes níveis de abstração dizem, separam a responsabilidade do usuário do serviço e do provedor de serviços, né? Então, o IaaS é a forma de prover recursos na nuvem, mas com maior acesso aos recursos na nuvem, né, para o usuário. Exemplos de serviços são DNS, SS, IMS, ou seja, uma máquina virtual, um serviço de gerenciamento de imagens de máquinas virtuais, etc. Então, o usuário do serviço de IaaS ele faz um contrato com o provedor de serviço de nuvem, e aí ele pode criar máquinas, colocar o seu site no E, etc., mas ele vai ter que gerenciar a aplicação, né? O usuário vai ter que gerenciar algumas coisas desse serviço. Ele só não vai se preocupar com a virtualização, com as camadas inferiores, né? Com a segurança, o data center, etc. Já de repente, se você utiliza um nível de serviços aí no nível de plataforma como serviço, aí usuários, geralmente desenvolvedores, vão ter um ambiente pronto para desenvolvimento, sem precisar se preocupar com criar máquina virtual, atualizar, instalar ambiente de execução, instalar base de dados, né? Então, basicamente, o desenvolvedor, utilizando plataforma como serviços, ele vai estar mais preocupado apenas em desenvolver a aplicação mesmo, com a lógica de serviços, né? Exemplos de aplicações no nível de plataforma como serviço são Heroku, Google App Engine, Windows Azure, AWS Beanstalk, né, e por aí vai, OpenShift. Isso aí, assim, facilita, acelera o desenvolvimento, deixa o desenvolvedor mais focado ali com a lógica do negócio, né, em desenvolver em si. E aí você tem o último nível de abstração, que é o software como serviço, que é basicamente você passar toda a responsabilidade para o provedor de nuvem, e você simplesmente acessa a aplicação. Então, exemplos de software como serviço: o Google, Dropbox, Instagram, Netflix, qualquer outro, ou a maioria dos serviços que a gente usa. Então, nesse caso, o usuário simplesmente acessa o sistema, ele não tem como mudar o sistema, como ele simplesmente usa, configura o sistema. Ele não vai ter como mudar a senha da máquina virtual, ele não vai ter que se preocupar em atualizar banco de dados e fazer nada nesse sentido, porque tudo, da aplicação para baixo, na infraestrutura, é de responsabilidade do provedor de nuvens. Então, aí, recapitulando, a gente tem o IaaS, em que geralmente você contrata máquinas virtuais, discos, né, e se preocupa com o que está para cima. Você tem o PaaS, que geralmente desenvolvedores contratam, já vem aí com o ambiente de execução, ambiente de desenvolvimento, né, digamos assim, e ele só se preocupa com a aplicação. E você tem o SaaS, em que você só se preocupa com a aplicação, com o uso da aplicação, na verdade, né? E essa é mais ou menos o que a gente tem de níveis de serviço aí na nuvem.